Hoje a gente recebe no Conversa Sem Curva a Muna Zen, que é assistente social e professora universitária de políticas sociais e atualmente trabalha como chefe de gabinete da deputada federal e ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. Muna vem aqui conversar sobre o seu livro, Envelhecer, que tem como objetivo, segundo o prefácio da deputada Erundina, desconstruir os estigmas da velhice. Muna, muito bem-vinda ao Conversa Sem Curva, tudo bem? Obrigada. Como vai? Honrado em recebê-la aqui, eu estava ansioso por esse bate-papo, viu? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por esse convite. Como é bom poder estar com você numa TV tão importante como essa e discutindo a questão da realidade dos nossos idosos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Muito bem. Uma situação tão delicada, né? Tão invisível, né? Qual a importância da gente fazer esse bate-papo, falar sobre esse tema, a importância de escrever sobre isso? Eu queria que você desse um panorama para a gente, porque muitas vezes a velhice, ela fica também estigmatizada no conceito de pessoas idosas dos anos 60, 70. A gente tem avanços tecnológicos, a medicina e a própria cultura, né, do país, da cidade que a gente mora, a diversidade. E a gente olha, eu mesmo, às vezes eu olho e falo, gente, 70 anos hoje, a pessoa está jovem. 75 anos, a pessoa está jovem. Por que a gente deve falar sobre isso? Bom, a inspiração desse livro, Envelhecer com S, ele tem a inspiração na inquietação, né? Então ele traz um personagem que são jovens da geração de 68. Os jovens que desconstruíram uma concepção da sociedade, né? Construíram uma nova concepção a partir da inquietação, né? E esses jovens da geração 68, que se formaram, que se inspiraram na geração 68, hoje esses jovens estão com 70, 80, 90, 100, não importa. E o livro cria uma categoria de idosos inquietos, que são idosos que rompem com a concepção, como você acabou de falar, histórica do que é envelhecer, né? Envelhecer como um ponto, um encontro com um ponto final, né? Um momento de ser subjugado, discriminado, né? Excluído. Não. Hoje, esses jovens que hoje estão envelhecendo, que são os idosos inquietos, eles nos autorizam chegar na velhice para realizarmos os nossos encantos, os nossos desejos, as nossas buscas, as nossas realizações. Então você pega, por exemplo, o nosso presidente da República. Sim. O presidente da República do Brasil é um idoso, sim, mas é um idoso inquieto, que busca novas alternativas, nossas realizações, novos desejos, é uma pessoa encantadora. Então, é isso que o livro discute. Ele, por isso, muita gente me pergunta, Mona, ele não está errado? Envelhecer não é com C? Não, envelhecer é com S. Por que com S? É ser no envelhecer. É ser um sujeito da sua história nesse momento da sua vida, né? É um processo, como a juventude, né? A infância, e nós estamos num processo do envelhecimento. E esse processo do envelhecimento é conhecer esse momento e criar alternativas para ser na sua condição de envelhecer, né? Que é tão difícil exercer isso, porque é uma sociedade que historicamente exclui a pessoa com mais idade. Acha que a pessoa com mais idade atribui para a pessoa com mais idade o canto,
né? A exclusão, né? Que é uma coisa mais triste, você presenciar num restaurante a família que leva um idoso, todos conversam, todos estão dialogando e o idoso está simplesmente, ele só está lá. Sim. Ele não está integrado, ele não pertence àquele núcleo, naquele momento de lazer e de fortalecimento dos laços. E eu percebi muito isso, Dom, na Covid, porque na Covid eu fui do Comitê Estadual de Combate à Mortalidade Materna. Eu fui para notificar os índices de morte de gestantes nesse país. Aí eu percebi o quanto os idosos da nossa cidade, do nosso estado, são negligenciados, são abandonados. Aí muitos discutem e dizem, eles não têm família. Mas não é o problema não ter família. O problema é não ter uma rede de proteção. Uma política pública. Uma política pública. Uma rede de proteção, se você não tem a família, mas você tem a relação com o departamento de saúde, com o posto de saúde, sim, com o departamento da cultura, sim, da assistência social. Esporte, lazer. Esporte, lazer, mobilidade. Então, essas pessoas podem ser parte, membros da sua rede de proteção. Para que não aconteça o que aconteceu com aquele ator norte-americano, que ninguém, sim, percebeu, que naquela casa não tinha mais vida. Sim. Né? E ninguém percebeu o sinal de abandono. Ninguém percebeu o risco que eles estavam passando. Então, eu acho que o livro, ele provoca essa discussão, ele traz essa discussão para o nosso cotidiano, e ele é um livro muito simples, porque ele cria intimidade. A intimidade que você cria com o livro é rápida, porque ele é fruto da escuta de múltiplos depoimentos que eu tive nesse período com as pessoas que vivem o processo de envelhecimento. Muna, você sabe que quando você começou a falar, você falou de uma geração específica que é a geração 68. Essa geração, ela tinha uma característica que a gente foi perdendo ao longo do tempo, que era a capacidade de sonhar, a utopia. Isso é uma coisa que me faz muita falta hoje, eu olhar para a juventude de hoje e falar, não tem sonhos, né? Tudo meio plástico. Eu estou falando isso porque a gente não poderia esperar outra coisa, senão uma reflexão sobre agora essa quadra da história que a geração de 68 está. Então, eu estou mais curioso ainda em ler o teu livro, que eu ainda não li, e eu quero muito. Quando você fala de escuta, né, é uma das questões também que eu acho que nesse Brasil atual, no mundo atual que a gente vive, as pessoas se escutam muito pouco. E conversar, eu perdi há pouco tempo o companheiro da minha mãe, já com 86 anos, e acho que as últimas vezes que eu estive com ele, eu ficava escutando ele horas, né? E o prazer que ele tinha de narrar a história dele, muitas vezes repetidamente, várias vezes, eu sentia que aquilo fazia muito bem, não só para ele, mas para mim também, que era uma troca muito grande. Então, essa questão da escuta, a gente aprende demais, principalmente quando a gente fala daqueles ditados que tinham, né, que falam, olha, né, a sabedoria dos mais velhos, etc. Isso é um conceito tão simples e tão óbvio que, infelizmente, a gente hoje perdeu. Eu acho que essa velocidade, eu queria te perguntar, você acha que essa velocidade da informação, as múltiplas, né, fontes de informação que as pessoas bebem, essa coisa instantânea, está nos distanciando dessa geração? Hoje a gente fala da geração de 68, que está aí com 75, 80, 85 anos, né? Mas você acha que esse é um dos pontos? Não? Eu acho que a juventude tem, pela sua própria natureza, a busca. Né?
Talvez eles possam estar buscando de uma forma diferente da geração de 68, mas são inquietos. Eles têm o compromisso da mudança. Talvez mais lento, eu acho que a gente tinha mais urgência, né? Mas o livro foi lançado pelos jovens. Na PUC, quem levou esse livro para o primeiro lançamento foram os jovens do direito. Então, eles estão sabendo também e percebendo que esse modelo de afastamento, de isso não é comigo, está esgotado. Porque todos nós estamos infelizes. Sim. Portanto, essa busca do coletivo, essa busca do novo pela mão dos jovens está muito presente. E eu vi isso muito forte no livro. Em todo lugar que eu vou, essa inspiração dessa geração que é guerreira, que é uma geração que rompeu os limites culturais no mundo, não foi no Brasil, né? Foi no mundo. E se hoje nós estamos aqui com essa utopia, com essa esperança, com esse encantamento, deve-se muito a esses jovens que desapareceram, que foram torturados, que foram mortos, né? Mutilados, mas que deixaram essa marca do que é possível ser feliz. Então, o livro bebe nessa fonte, e essa fonte está muito presente, e ela está atingindo, ela toca, né? E eu vejo, por exemplo, pessoas que estavam desanimadas, descrentes da vida, e que dizem assim, li o livro e eu me percebi que eu não preciso mais de uma muleta, porque eu descobri que eu tenho essa força, o meu ser me permite ser independente, né? Me permite realizar e vai em busca. Porque hoje nós temos idosos com 90, 80 anos de idade que são skatistas. No Rio de Janeiro, surfistas com 90 anos. Então, esses jovens que hoje envelheceram estão nos autorizando a chegar no envelhecimento de uma forma diferente. Muito bem. Eu, sábado agora, tive o pequeno privilégio, aliás, o privilégio de, em pouco tempo, ver você e a Erundina lá no Armazém do Campo, com a Hermínia Maricato. Maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, né? Eu estava com uns amigos de outro estado que queriam conhecer o armazém em outros lugares, e eu estava meio que sendo o anfitrião deles, né? E aí eu fiquei pensando, falei, um sábado desse, né? A Muna, a Erundina, a Hermínia e tantos outros, né? Vi lá também o Nabil, que estava na plateia, trabalhando, né? Fazendo política, não essa política pequena que as pessoas, o senso comum, né? Às vezes tem em relação à política. Eu acho que essa conversa, né, que eu presenciei no sábado, e também outras vezes, tantas outras vezes que eu encontro com a Erundina, sempre em eventos, e ela sempre falando, e é sempre dessa perspectiva, né, de conversar com a juventude, do poder popular, que isso, na minha avaliação, quando a gente fala de poder popular, é a garotada mesmo. E eu acho, voltando à questão essa turma de 68, da geração de 68, eu acho que vocês carregam muito isso. E a Erundina sempre coloca, como o Mujica também colocava. Sim, Você outro vê? que eu Que coisa linda, né? Morreu lutando. Sim. Ele trouxe para a humanidade a discussão do morrer com dignidade. Sim. Né? A partir da sua opção de vida, não é? Sim. Então, a Erundina diz que a apatia é conservadora, né? E que a luta é revolucionária, e que ela muda, ela transforma. Então, essas pessoas, você pega uma Fernanda Montenegro fazendo um monólogo de Simone de Beauvoir, quase 1h30, sozinha, né? Assim como o Bibi também fez isso. Sim. Com 90 e tantos anos, continuam fazendo. Então, é desconstruir mesmo, é ter esse compromisso de que esse conceito de que envelheceu, acabou,
é coisa do passado. É coisa que nunca deveria ter existido. Porque levaram milhares de homens e mulheres à infelicidade. Sim. Assim como nós lutamos anos e anos contra a concepção da sociedade em relação à exclusão das mulheres. Né? Nós passamos a década de 70, 80, 90 lutando e combatendo esse fardo do machismo na vida das mulheres. Sim. Ainda estamos lutando, não é à toa que esse país tem um alto índice de feminicídio, né? Então imagine quando se trata de uma mulher idosa. Sim. Então é isso que nós estamos lutando, é isso que nós queremos desconstruir, e o livro, modéstia à parte, ele traz essa contribuição. Então é isso o que a Erundina nos coloca. O desânimo é conservador. Sim. E nós temos que acreditar na unidade e acreditar no caminhar e desconstruir aquilo que leva a humanidade à infelicidade. Como nós presenciamos idosos que ficaram abandonados na Covid. Sim. Né? Idosos que não foram à política pública do município onde eles moram. Não chegou. Demorou para chegar. Sim. Né? Essas pessoas voltaram para casa, mas não tinham um fogão para cozinhar. Sim. Dependiam do restaurante popular. E a comida não chegou na casa dessas pessoas. Sim. Né? Então, eu acho que é romper com essa invisibilidade e não é uma questão de boa vontade. Da minha boa vontade, da sua boa vontade, do vizinho, não. Direito. É um direito conquistado na Constituição brasileira. Sim. Se todo idoso e toda idosa no Brasil andasse com um acessório básico necessário, que chama-se o Estatuto do Idoso, sim, nós não seríamos tão desrespeitados quanto somos. Sim. Né? Então, essa discussão precisa ser feita na família, por isso que eu te agradeço por esse convite, nos meios de comunicação, em todos os lugares, nas igrejas, em todos os lugares. Por exemplo, nós, quando estávamos lançando o livro no SESC, aqui na cidade de São Paulo, uma senhora nos relatou que ela queria subir no elevador e tinha um monte de jovem. E aí ela disse, não, esse elevador é para os deficientes e para os idosos. E os jovens imediatamente a agrediram, dizendo que ela era uma velha rabugenta. Uai, aonde eles aprenderam isso? Sim. Como é que eles conseguem reproduzir uma coisa que a sociedade inteira tenta cancelar? Sim. E a gente presencia um jovem de 12, 13 anos reproduzindo essa violência, né? Quando se tem essa violência verbal, né, se presencia, como que a gente viu aí o caso do relato, e são múltiplos relatos, você também tem aquela violência revestida pelo cuidar. Sim. Né? Olha, isso não é para você, isso não te cabe, não é bom você ir porque senão você vai escorregar. Então você tira a autonomia, né, a independência, o desejo de realizar. Ele só vai realizar de uma forma diferente, mas ele vai realizar aquilo que ele quer. Muna, eu vou pedir licença, nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta rapidinho, pode ser? Com certeza. Não sai daí, a gente está de volta já já. Estamos de volta com Conversa Sem Curva de hoje, que recebe a escritora, assistente social e professora universitária de políticas sociais, Muna Zein. Muna, a gente está falando aqui sobre o teu livro. Eu queria colocar na tela, se possível, vocês colocarem na tela, aí, ó, Envelhecer com S, né? De você ser. Tá linda a capa também, viu, Muna? Parabéns. Editora Cotter, né, do Sálvio, que é um querido, uma editora que vem crescendo muito, muito séria, com várias publicações. E eu também agradeço a um companheiro jornalista que me ajudou muito nos depoimentos, na busca da escuta, que é o jornalista Camilo Borges. E o prefácio, né, eu tive a honra e a alegria de ter o prefácio de uma pessoa que traz para nós como é possível, que os sonhos não envelhecem. Sim. Né?
que é Luiz Erundina. Então, isso é maravilhoso. Muito bem. A gente falou um pouco aqui da falta da política pública em relação à pessoa idosa. Você deu alguns exemplos aqui da pandemia, né? Agora, a gente olhando, eu tenho outro dia eu estava fazendo uma discussão, Mona, e eu disse o seguinte, falei, olha, eu acho que está demorando para o mercado começar a olhar para esse segmento. Já que eles olham tanto para os números, era importante também eles olharem para os números numa perspectiva de negócio também. Porque a população do Brasil está envelhecendo muito mais rápido do que as pessoas imaginam. Talvez alguém não tenha feito esse cálculo, mas nós teremos muitas pessoas idosas em muito pouco tempo. E a relação, eu ainda acho que eu sou de uma geração, eu tenho 57, que cuida dos pais. Eu venho me preocupando cada vez mais com as gerações que vêm abaixo. Esses garotos que você citou de 12 anos, por exemplo, que cometeram um ato de extrema violência e crueldade no elevador. Eu fico imaginando essa geração, né, como que vai cuidar dos seus pais. E outras até mais velhas, já que estão aí na faixa dos 30 anos, 40 anos, eu tenho muita preocupação com isso. E eu vejo pouca discussão na esfera pública pensando nessas questões. Você, que é uma estudiosa do ramo, como é que você olha para essas questões? Olha, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Brasil envelheceu muito rapidamente, as políticas de proteção não acompanharam, mas mesmo assim o Brasil tem uma política nacional de atenção à pessoa idosa muito boa. O problema é a escala desse atendimento, né? Então, os prefeitos, o idoso e a pessoa idosa mora no município, né? Então, é aqui que precisa realmente mudar a escala de atenção, por exemplo, das casas de longa permanência. É fundamental, do programa de atenção ao idoso, é fundamental. O nosso presidente acaba de lançar, inclusive, um programa muito bom, né? Agora, nós precisamos cuidar de quem cuida. Sim. E de quem cuida... E preparar, né? Preparar de quem cuida também. As pessoas que cuidam precisam ter preparo para isso. Nossa, né? Você tocou num ponto fundamental, o que é ser cuidador, né? Como é que se relaciona com aquela pessoa que você está cuidando? Sim. Como é que você tem uma relação de confiança com essa pessoa, né? Qual é o seu preparo? Porque em nome do cuidar, você às vezes violenta. Você está violando o direito de ser daquela pessoa na condição dela, né? Então, você às vezes mutila muito essa pessoa. Então, é fundamental ter uma política daqueles que cuidaram e que hoje já não tem mais irmão, não tem mais pai, não tem mais... Estão literalmente só. E nós temos um número muito grande de pessoas idosas que vivem só na nossa cidade e no nosso estado. Algumas abandonadas pelos filhos e muitas também que não tiveram filhos, né? Exato. Algumas são abandonadas pelos filhos, que não têm essa concepção, por N razões. Sim. A gente... eu ouvi muito depoimentos. Meu filho não está comigo porque ele está cuidando da família, mas é muito difícil para uma mãe... Como se ela não fosse família. Uma mãe falar do seu filho. Sim. Né? Por mais que ela esteja sofrida, por mais que ela esteja magoada, se sentindo abandonada, ela sempre justifica. Mãe é mãe, né? Exatamente. Mãe é mãe. Então a gente tem visto isso. Mas cabe ao poder público estar dando condições para que essa mulher não fique, não haja um abandono dessa mulher, né? Ou desse homem também, né? Então é muito importante isso, as políticas de convivência, de acolhimento, né? De assistência, né? Hoje nós temos o programa da família, que tem um programa que vai até a residência desse idoso que não tem como ir até o posto, a unidade básica de saúde. Então, o pai vai até
a residência, tem um acompanhamento médico, tem um acompanhamento também da pessoa requisitar, ela não tem condições, por exemplo, de andar sozinha na rua, ela é acompanhada por um profissional do programa, da unidade básica próxima à residência, né? O que é que precisamos é ampliar essas redes e solicitar essas redes e se integrar nessas redes. Quando a gente fala do SUS, né, às vezes se perde um pouco, né? Porque as pessoas falam, o SUS, especialidades, uma cirurgia, mas o SUS ele abrange todas essas questões, né? E sobretudo, né, o nosso tema aqui, que são as pessoas idosas. Né? Então, assim, não se precisa criar muita coisa, né? O que se precisa, na verdade, é de investimento e um olhar para essa questão. Né? Porque o SUS está aí para atender essa demanda. Olha, o Programa Nacional de Saúde do Brasil, ele é singular, ele é fantástico. Né? Ainda o próprio ministro Jatene dizia que o nosso problema não é recurso, é gestão. O nosso problema nós temos um sistema maravilhoso. E o programa da proteção à pessoa idosa, ele é um dos melhores. Porém, ele precisa mudar a escala. É isso que está colocado na ordem do dia. E na ordem do dia nós temos as conferências, que estão acontecendo nos municípios, nos estados, depois na União. Então, as conferências hoje, eu digo que nós temos que aproveitar que nós estamos num governo que tem escuta e que se compromete com as políticas públicas para retomar tudo o que aconteceu nas conferências anteriores e propor que a gente possa realizar essas demandas. Né? Porque senão a gente fica derrapando de conferência em conferência. A gente tem, acho que o Brasil, de forma geral, teve uma interrupção, né, em toda a rede de proteção, acho que de forma geral, durante os 4 anos do governo do inelegível, agora inelegível, impronunciável. Nessa área, eu imagino que o nível de destruição foi também avassalador, né? Porque quando chega, né, a pandemia, o Covid, a falta de atenção e o desrespeito com os setores mais vulneráveis, que eram justamente os idosos e as pessoas com comorbidades. O desrespeito que esse governo anterior tratou os idosos na questão da pandemia, eu fico imaginando que o restante dos cuidados e os programas já que tinham, né, acúmulo de gestão para gestão foram destruídos completamente. É uma tragédia, né? Uma tragédia, uma desumanidade presenciar, dar risada de quem não tem oxigênio. Como é que pode isso? Né? E quem é que foi altamente atingido? São os idosos. As mulheres idosas, porque são o conceito de que eles são descartáveis. Né? Tudo bem, morre um, morre dois. Todo mundo vai morrer um dia, era o que ele dizia na época. Pois é, uma tristeza. Mas olha, por sorte que nós tínhamos um contingente de profissionais, né, comprometidos com a vida, comprometidos com a dignidade. O papel daqueles enfermeiros, enfermeiras, às vezes com o celular de crédito, fazendo contato daquela pessoa que estava internada, daquele idoso, daquela idosa que estava internada sem vínculo nenhum mais, porque ninguém podia ir e vir, né? E fazendo o contato pelo telefone. Então, isso é o Brasil, né? E a gente presencia muito isso nas comunidades, a solidariedade, a escuta, a fala que cura, não a fala que mata, né? Então, mudar esses entendimentos, esses vínculos, para que a gente possa ter pessoas, independente da sua idade, realizando a sua condição de ser no envelhecer. Não importa o tempo que nós temos, mas nós podemos realizar
os nossos desejos, os nossos encantos, né? É isso um que está direito, colocado. Né? É um direito, mas muito sofrido, né? Numa sociedade que não dá o direito de ir e vir. Por exemplo, uma das maiores queixas de uma pessoa idosa é ela não ter o tempo suficiente para subir no ônibus. Porque o degrau é alto. Sim. E todo mundo com muita pressa. Quando ele sobe dentro do seu próprio ritmo, às vezes ele Sim. não consegue. Não, e até perigosíssimo, né? É perigosíssimo, inclusive. Como você falou, as pessoas têm que estar mais preparadas. Elas têm que estar mais preparadas, perceber que todos nós vamos envelhecer, que o envelhecer é um direito, que o envelhecer é estar bem com a vida e respeitar. Porque não é privilégio estar numa fila diferenciada. Sim. É um direito, né? Então, a gente escuta, aí esses idosos, não sei o quê. Não. É um direito que as pessoas têm de estar numa fila diferenciada, de serem atendidos com mais tempo no Sistema Único de Saúde, né? De ser atendida com dignidade. A gente coloca muito isso nas universidades, da saúde, na enfermagem, não importa a medicina, de que o profissional da saúde, por favor, não olhe para o acompanhante quando vai passar uma receita. Converse com o idoso, com a idosa, explica dentro. Ele não escuta, não importa. Ou conversando de uma forma respeitosa, né? Ele vai escutar, ele vai entender, porque é ele que vai se submeter ao tratamento. Sim. Não é o cuidador, não é a cuidadora. Até no sentido de dar um pouco também de cidadania, né? Para a pessoa também se sentir viva, né? Isso, o cuidado e o preparo, eu falei aqui me referindo um pouco de quem cuida, né? A capacitação de quem cuida, mas como que você acha que o conjunto da sociedade, a gente vai cair novamente nas políticas públicas, mas o conjunto da sociedade precisa se preparar melhor para, né, a convivência e a garantia dos direitos dos idosos. Eu imagino que é uma responsabilidade do conjunto da sociedade. A gente não pode ficar só, não, porque a prefeitura tem que cuidar, não, porque o governo tem que fazer, desde esses garotos de 12 anos, mas eu observo muito mercado, por exemplo, né, como você falou, das filas, né, preferenciais, e às vezes as filas preferenciais estão maiores do que as filas, né, que é para todo mundo ali. E às vezes eu sinto uma disputa entre pessoas mais jovens, né, de não querer ceder o lugar para uma pessoa idosa que está ali na fila ao lado e a gente está vendo, né? Então existe uma inquietação geral e fica um clima. Eu vou muito no Pão de Açúcar aqui da Pamplona, né? E eu olho isso sempre, todas as vezes, e eu tento ser o mais didático possível de ceder o lugar e de explicar para o idoso, e faço questão que as pessoas que estão ao lado ouçam. Mas, às vezes, me parece que está todo mundo no mundo da lua. Né? E tem isso, mas também tem muitos jovens que são delicados, que percebem o direito, chegam junto. Eu presenciava isso, Dom, quando eu discutia a violência contra as mulheres. No trem, quando elas eram abusadas, todo mundo ficava quieto, como nada tivesse acontecido. De 2 décadas para cá, os jovens que percebem, eles chegam junto, reagem e tiram a mulher da garra do agressor. Então, é um comportamento que mudou. Sim. Então, eu acho que hoje também, na questão do envelhecer, nós temos presenciado, talvez a escala não seja essa que a gente deseja, porém, a gente está presenciando isso sim. As pessoas são mais cuidadosas, são mais respeitosas, porque nós idosos também estamos mudando. Nós também idosos estamos exigindo que isso não é possível, porque isso é uma violência, é um crime. Então é impossível você pegar um Zé de seu que está com 80 anos de idade, você achar que ele vai chegar num lugar se submeter a uma
vamos falar de descortesia, né? Sim, sim. Há uma violência mesmo por ele estar com cabelo branco. É isso. Olha, mano, eu vou novamente... Estamos caminhando. Sim, eu vou novamente te pedir licença para a gente ir para o nosso segundo intervalo. A gente volta rapidinho, pode ser? Com certeza. Não saia daí, a gente está de volta já. Voltamos com Conversa Sem Curva dessa semana, sempre lembrando a você também que nós mudamos de horário, né? Todas as terças, 21 horas, 9 da noite, sempre com convidados muito especiais e pautas também muito importantes, como a de hoje. Eu converso com Muna Zein, a gente está aqui falando sobre o lançamento, a publicação do livro Envelhecer com S. Eu vou pedir para colocar na tela novamente, para a gente falar mais uma vez, Muna, sobre esse conceito do envelhecer com S. Por favor, como é que surgiu essa ideia? O conceito a gente já conversou um pouco, mas como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu porque eu estudei muito Simone de Beauvoir a vida inteira, porque eu sou uma feminista, eu criei aquela campanha Rompa o Silêncio, denuncia a violência, quem se cala compactua. Sempre tive nas políticas de proteção as mulheres vítimas de violência. E ao mesmo tempo eu estudei Sartre também. E quando eu chego aos 60 anos, eu percebo as violências, eu percebo a discriminação, a exclusão. E aí eu fiz questão, inclusive, viu, Dom, de deixar o cabelo branco. Que eu disse, é por aí. Tão lindo. E cada vez, outro dia, eu cometi o... Como é que eu vou falar? Porque eu também, eu jamais pintaria o cabelo, mas eu sou super feliz com meus grisalhos. Mas eu cometi um ato que eu vi uma moça, aliás, assessora de um convidado que veio aqui. E ela assumindo os cabelos brancos. E a gente subiu no elevador junto. E eu falei, cara, você está assumindo os grisalhos? Ela falou, tô. Foi uma decisão difícil, mas eu tô. Eu falei, cara, eu acho a coisa mais linda, não só esteticamente, mas como um ato político também. É isso? Foi nesse sentido que você... É um ato de resistência. É um ato de resistência. Porque a ditadura sobre o corpo da mulher é algo violento. É algo que adoece, é algo que mutila, né? São muitas as mulheres que entram no desespero da idade, né? E não, para vocês homens não existe isso, né? Então ele pode ser careca, pode estar com cabelo branco, não importa. Agora, para nós, esse fardo do machismo sobre os nossos corpos nos adoece. Então, eu achei que nesse momento que eu estaria discutindo a questão do envelhecer, eu teria que estar com os cabelos brancos. E isso me fez bem, e não só como um ato de resistência, porque eu sou de uma geração que só resistiu. Só resistiu. Nenhuma novidade no front. Nenhuma novidade. Mas agora é nessa, mas com muita gente, com muitos jovens, porque nós não queremos disputar. Não queremos disputar os direitos da juventude, os direitos das pessoas maduras. Nós queremos somar para que todos possam ser igualmente perante os seus direitos. É isso que eu acredito, por isso que eu escrevi esse livro com S, Ser no Envelhecer, ser sujeito da sua própria história, do seu próprio momento, do seu próprio desejo. Não é fácil envelhecer. Num país que ainda a aposentadoria é muito curta, né? Que as coisas, vejam o que os planos de saúde estão fazendo com os idosos, né? É uma covardia. O meu próprio plano acrescentou 29%. Como é que pode isso? Qual é o salário que acompanha isso, né?
Então, é isso. Nós temos que discutir as moradias para os idosos, moradias adaptadas, como você disse. Nós vamos ter que criar uma política pública de uma nova era. Né? Mas na política habitacional do governo federal já tem, né, as moradias adaptadas, os primeiros andares é uma conquista para as pessoas idosas, né, com acesso à unidade básica, com outros serviços, com transporte adequado, enfim, não queremos muito. Nós só queremos ter o direito de pertencer, o direito de ser e não ser invisível. Né? Eu fui num debate numa universidade aqui no interior de São Paulo e eu perguntei quem é que convive com o idoso. Tinha mais de 300 jovens. Como nada existisse, como se eles não tivessem um avô, um vizinho, o dono da padaria, nada. Como se isso não fosse não fizesse parte da realidade deles. Sim. É muito triste isso, né? É uma cultura. É uma cultura. É uma cultura que invisibiliza o idoso, né? O negro, né? As mulheres. Então essa luta é uma luta estrutural. Sim. E que nós temos que romper e desconstruir, mostrar que o nosso papel na sociedade é outro. Moura, eu falei da geração de 68, mas eu quero falar agora de você. Como você acabou, né, há pouco disse, que a sua vida foi resistir, né, em cada quadra da história e da tua história, em diferentes frontes. Você é feminista desde quando? Bom, eu sou árabe, né? Sou filho de árabes. Imagina o que é ser feminista numa cultura, né? De uns pais, mas meu pai sempre foi muito avançado. E desde muito cedo, eu não sou da geração 68, eu começo a militar em 78, no movimento estudantil. Já na reabertura. Né? No começo, mas pegamos até 86, Sim. Né? Então, e já, eu acho que no movimento secundarista eu já sabia o que era Simone de Beauvoir, o que era lutar contra o sexismo, lutar contra o machismo. E eu acho que essa luta ainda está na humanidade. Sim. A humanidade não será feliz enquanto nós tivermos o domínio de um gênero sobre o outro. Sim. E hoje não é mais nenhum gênero, são múltiplos gêneros. Né? Então, eu sinto que as mulheres foram dominadas na sua juventude, na sua maturidade, e hoje essas mulheres também são muito dominadas, violentadas no envelhecer. Sim. Né? Então, é nesse momento que a gente tenta, num principal capítulo da nossa vida, dizer para essas mulheres, escreva o capítulo a partir dos seus desejos, das suas vontades, da sua realização. É possível ainda. Não deixe esse capítulo em branco. Escreva esse capítulo. Sim, porque ele não é o último, né? Não é, porque ele vai deixar sementes. Não, e eu acho que mesmo, porque a gente tem a velhice, e eu acho que a velhice, ela também é dividida por algumas fases, sabe? Enquanto você está lúcido, enquanto você tem saúde, para discutir, para debater, não só fisicamente, mas mentalmente. Tem muita gente que passa por esse processo e depois tem um outro processo que são as doenças que podem chegar, a demência, o Alzheimer. Então, eu falo muito isso, Mona, porque como eu te falei, eu tô nessa. Minha mãe é muito lúcida, está com 80 anos, também tem uma história muito parecida com a tua, mais jovem, ela é mais velha, né? Foi presa política, a gente viveu muito tempo no exílio, então ela tem ela é um ponto fora da curva do senso comum do que a gente vê por aí. Mas vai chegar um momento, e a gente espera que ela chegue nesse momento, que é aquela velhice que você perde a mobilidade, por exemplo. Então, eu classifico isso como uma outra fase.
E eu acho que é importante nessa fase que você ainda está, né, com lucidez, com capacidade de decisão e etc., você também colocar a nova cidadã que você é. Porque minha mãe e os idosos, a grande maioria de hoje, na minha opinião, são pessoas que vieram dentro de uma estrutura de racismo estrutural, de machismo estrutural, de muito sofrimento, de muita submissão, de um mundo dessa forma. E nesse momento da história delas, é importante você se colocar. Não é o último capítulo. Mas é isso mesmo. Independente da fase do envelhecimento, que é um processo. Que é um processo mais doloroso do que a adolescência. Sim. Né? Como é difícil você se encontrar, se perceber, se relacionar. E no envelhecer é a mesma coisa. Sim. Você está descobrindo como você se comporta, como você reage, como você tolera, como, né? É um processo pedagógico de conhecimento e de construção. Você com você mesmo, você com os seus parceiros, com a sua família, com a sua sociedade, não importa. Então é um processo. Mas essas múltiplas fases das quais você coloca do envelhecer, nós somos inquietos desde o primeiro momento que a gente entrou no envelhecimento. E a tua mãe, com certeza, é inquieta, Rosalina Santa Cruz, sim, a Melinha, nossa ex-presidente Dilma, Luiz Erundina, Bibi Ferreira, todas essas mulheres maravilhosas. A Fernanda, como você citou, né? Então, todas, elas nos trouxeram isso, né? E esse é um capital que nós, mulheres latino-americanas, não podemos perder. Né? E esse capital, ele nos move para, inclusive, permitir que as outras gerações, por isso essa urgência, que essas outras gerações cheguem no envelhecimento de uma forma não violenta, não desesperadora, não com medo de que é um encontro com um ponto final. Isso é um ato revolucionário. É um ato revolucionário, sim, é um ato de bem-querer da humanidade, né? Você desejar que as pessoas sejam plenas, independente das suas condições. E com demência ou sem demência, você é um sujeito. Sim. Né? Por isso, a capacitação dos cuidadores. Por isso, a capacitação de quem está cuidando. Né? Porque ali é um ser. Talvez ele não esteja interagindo com você. Ela pode até não se lembrar quem é, mas as pessoas que estão no entorno têm que se lembrar quem era aquela pessoa. Ela é um ser. Ela é plena. A sua dignidade tem que estar. Sim. Né? Como você chega numa unidade, ele não tem mais tempo, ele pode esperar. Não. Hoje é um dia. Sim. E este dia tem que ser respeitado. Porque este dia é um dia que pode fazer diferença na vida dele, na diferença da sociedade, na diferença de muitas coisas. Então, é isso que esse livro apela, é isso que esse livro traz. Ele traz essa possibilidade que nos confiscaram pelo tempo de vida que nós temos. E que hoje a gente tem certeza que é um direito. Muito bem. Bom, voltando ao livro agora, acesso ao livro, como é que quem está nos assistindo pode acessar o livro, comprá-lo, enfim, você tem promovido ainda debates. Muitos. Vamos falar sobre isso, muitos então, debates, divulgar. Nós temos vários debates, nós temos em várias faculdades federais, a Rede Sesc está super parceira, o evento com eles está sendo, porque eles têm muitos grupos, né, de atenção às pessoas idosas, e as universidades que mais estão nos deixando super surpresos e felizes, porque a gente percebe que hoje, dentro das universidades, tem esse interesse nesse debate. Que maravilha, isso é ótimo. E a rede é Cotter, né, a editora Cotter, e a Amazon você põe no Google, logo você percebe lá. Tá bom, muito bem. Vamos colocar aqui embaixo, daqui a pouco, então, os dados todos. Você quer passar algum contato? Não. Qualquer coisa com a editora? É só na editora mesmo. Na editora, a editora que está
Ela mesmo que está responsável por levar, quando tem um convite, numa universidade, num sindicato, enfim, a gente está fazendo em vários lugares esse debate sobre o livro Envelhecer, que ele traz uma nova contribuição, né? Porque a gente tem muita literatura em relação ao envelhecimento, mas dentro de um conceito, e ele rompe com esse conceito. Ele constrói uma nova concepção do que é envelhecer e constrói uma nova categoria, que são os idosos inquietos. Muito bem. Mona, me descreva, por favor, a gente está caminhando para o final. Opa! Uma sociedade que você gostaria, ou você gostaria de estar vivendo, ou que as gerações que estão vindo vivessem. Bom, eu sou filha de um homem que morreu com 100 anos de idade, que veio do Oriente para o Brasil em busca de sobreviver depois da Primeira Guerra Mundial. E esse senhor, com 100 anos de idade, todo dia era um dia novo de busca e de resistência. E eu gostaria que todos e todas pudessem nunca perder essa vontade de lutar, de conquistar, de realizar, de dizer, eu sou feliz. Eu sou feliz com o que eu conquistei e que ninguém tire esse direito, né? Eu acho que esse é o desafio que está colocado. E o livro demarca muito. Que maravilha. É isso. Eu aprendi com meu pai. E como eu sou órfão, eu perdi minha mãe muito cedo, então na vila que eu morava, na Zona Norte, eu ouvia muitos contos das pessoas idosas. Que maravilha. E lá eu me percebia, poder ser. Né? Então o livro ele traz um pouco essa história, ele resgata isso, ele resgata como é bonito o encontro das gerações. Como é bonito você pegar na mão de uma pessoa idosa, de um jovem, de um bebê, e somar, e ter a unidade da condição de ser. Muito bem. Mona querida, eu queria te agradecer Obrigada. muito, mandar um beijo para a Erundina, que eu sou fanzaço dela. Eu quero muito, todas as vezes que eu tiver oportunidade e ela estiver por São Paulo, eu tiver oportunidade, eu quero ir assistir, ouvi-la falar, porque ela é uma inspiradora, uma musa inspiradora. Com 90 anos, mostrando que é possível ser uma parlamentar ativa. Nossa. Né? Imagine, a minha geração vai chegar a 90, 100 anos com uma atividade no parlamento. Ela, Benê, né? Que bonito. E eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Te agradeço demais por essa oportunidade de romper com a invisibilidade do tema. Muito obrigada. Obrigado. Bom, assim chegamos ao fim de mais um Conversa Sem Curva, que hoje falou de história, de militância, de desconstrução de estigmas, do afeto como ferramenta de transformação, da escuta como prática revolucionária, da palavra como bala de prata, que só deveria dourar após o paciente e silencioso garimpo do saber popular. Hoje tivemos acesso ao olhar que se forma através de uma vida dedicada às causas feministas, às causas humanas, à dedicação laboriosa à assistência, ao social, ao compromisso com o próximo, à prática como critério da verdade. Mais que uma conversa, buscamos, com a participação de Mona Zein, desconstruir apenas aquilo que de fato deve ser considerado velho, o preconceito, as visões tacanhas que conseguem apenas associar a idade à decadência. Hoje, nossa edição foi dedicada à busca por uma sociedade em que as transformações e etapas pelas quais passamos sejam valorizadas como despontar de novas possibilidades, para que esse reconhecimento traga mais conforto em nossas jornadas e mais lucidez no caminhar constante ao saber, ser e envelhecer. Beijo enorme e até a próxima.